Mulheres, bom dia. Eu vou ficar 30 segundos atrapalhada, mas eu já vou me ajeitar, tá bom? Que honra minha estar aqui, que honra minha poder voltar e que honra ouvir essa fala da Gisele. Eu não sabia que ainda tão jovem tivesse causado esse impacto tão grande na vida dela. Você é muito querida, Gisele. Suas irmãs, sua mãe, seus pais sempre foram. Seja forte e corajosa, né? Bom saber que aqui tem mulheres dispostas a se tornarem corajosas. Eu não conseguiria falar sobre coragem sem refletir sobre o medo. Eu não conseguiria falar sobre coragem se eu não tivesse vencido algum nível de medo. E eu confesso para vocês que estar num púlpito, estar diante de uma congregação, foi um medo que eu venci. Mas antes de começar, eu quero apresentar. Eu estou aqui com os meus pais, eles foram membros aqui da Igreja Batista do Leandro, estão sentadinhos lá atrás. Meu pai veio também acompanhando, porque ele já não pode ficar muito tempo sozinho, mas ele é um excelente copiloto. Então, ele vem olhando o retrovisor junto comigo, dando as dicas todas, e eu não podia deixar ele em casa. Fica em pé aí, papai, mamãe. Eli, Oséias. E aqui, cadê? Luciene. Eu tenho muitos irmãos, muitas irmãs estão aí, lembram deles, pode sentar. Aqui tem Luciene, é uma das minhas discípulas, uma das minhas meninas, que eu cuido com muito amor. Fica em pé, Luciene, para elas te conhecerem. Eu quero refletir com vocês em dois textos. Mas antes de ler, eu quero dizer para vocês que eu já fui uma criança muito medrosa, muito insegura. E eu me tornei um adulto, uma adulta insegura e medrosa, porque eu confessava os medos. Um hábito muito ruim que a gente tem é de confessar medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro. Eu confessava medo, e quanto mais eu confessava, mais medo eu sentia. E como a Gisele falou, eu cheguei em Itaguaí com 22 anos, uma menina ainda, recém-casada. Eu só tinha 5 anos de convertida e cheguei aqui já numa posição muito desafiadora, porque eu era uma menina imatura, né? Esposa de um jovem pastor, recém-consagrado também, e Deus teve muita misericórdia de nós e teve muita misericórdia dessa igreja, porque só pela graça, né? Foi só pela graça. E pela imaturidade, não só da idade, mas a imaturidade cristã também, né? Eu era ainda um bebê na fé, digamos assim. Eu, muitas vezes, para disfarçar o medo, eu tinha uma postura um tanto arrogante, como a maioria das pessoas tem, e às vezes não se dá conta ou não tem coragem de confessar, né? Então, eu era daquela tipo de pessoa que me posicionava como quem sabia de tudo e não pedia ajuda, para ninguém saber que eu não sabia e que eu estava com medo de pedir ajuda ou de perguntar, sabe? Vocês conhecem alguém assim? Essa era eu. A gente tem medo de revelar o nosso interior. Essa aqui é a verdade. O medo nos faz usar máscaras, nos faz assumir uma postura e uma identidade que não é nossa. O medo, de fato, ele distorce a nossa identidade. Ele engana para nós mesmos quem nós somos. E o medo me fez usar muitas máscaras ao longo da minha vida, até o dia que eu descobri, que eu entendi que eu não precisava ser perfeita, porque Deus nunca me cobrou perfeição. Entenda isso. Deus cobra de nós, Deus nos pede santidade. Santidade é diferente
de perfeição. Entende? A perfeição é um conceito religioso que ele é exigido por pessoas perversas que querem nos oprimir. A santidade não. A santidade é um atributo de Deus que nós precisamos desenvolver, cultivar na nossa vida enquanto cristãs. Amém? Todo mundo entendeu? Eu agradeço. Agradeço muito a Deus pela liberdade. Eu não preciso mais perfeita, mas eu também não sou mais aquela menina imatura. Eu cresci, eu amadureci. Eu posso dizer para vocês que Deus usou as minhas experiências de dor, como todo mundo tem, como todo mundo passa, para construir um caráter e fortalecer esse caráter em mim. O Senhor, Ele tem me transformado numa mulher corajosa, de verdade. E eu fiquei muito feliz quando a Rosângela me convidou, porque, de verdade, é algo que eu busco em Deus, transformar o caráter e me tornar uma pessoa corajosa. Eu amo desafios. Eu amo desafios. Quer me incentivar? Quer me encorajar? Me dá um desafio para cumprir. Porque eu vou pegar e eu vou fazer o melhor que eu puder. Então, com essa mentalidade, eu tenho me tornado corajosa. E eu vou explicar para vocês o passo a passo sobre isso. Eu vi que eu estou com dificuldade de enxergar agora que eu me dei conta que eu estou sem óculos. Agora melhorou. A letra já está desse tamanho, mas... Então, antes, eu tinha medo de mostrar as minhas vulnerabilidades. Quem aqui tem esse medo de mostrar vulnerabilidade? Quem tem medo de confessar pecado? Quem tem medo de dizer que fez algo errado? Só eu, gente? Mais uma, duas, três... Ah, já está melhorando. E hoje eu conto algumas das minhas dores e fragilidades, porque eu sei que elas encorajam outras mulheres. E é por isso que Deus deixa a gente passar por tantas situações, porque Ele usa a nossa dor para curar a vida de outras. Amém? Então, se você tem uma dor, acredite que Deus vai usar a sua dor para curar outras mulheres. Vamos lá. Sem mais delongas, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade e eu quero agradecer a Rosângela. Você não sabe como é importante estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Seja forte e corajosa. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. Josué 1, de 5 a 9. Espero que vocês já estejam aí com a Bíblia, né? Afinal, esse é o tema. Josué 1, de 5 a 9. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Eu convidei uma pessoa para falar aqui, além de Josué. Vocês vão saber já já. É um personagem que vai fazer parte aqui com a gente dessa reflexão. Seja forte e corajosa. Então, além do meu breve testemunho, eu trouxe um outro personagem que está lá em Juízes. Juízes 6, de 11 a 15.
Juízes 6, a partir do versículo 11. Todos acharam misericórdia? Diz assim, olha: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aí no capítulo 7, vou ler alguns versículos soltos. Versículo 2 diz assim, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Versículo 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá, ele não irá. 7. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, te louvo pela tua palavra que é viva, eficaz e é mais poderosa do que faca de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Que a tua palavra gere vida na vida das minhas irmãs nessa manhã. Obrigada, Deus, porque eu creio que tudo que eu escrevi aqui veio do teu coração para abençoá-las, Pai. Obrigada porque essa palavra já abençoou a minha vida e tem me fortalecido. E que hoje, Senhor, essas mulheres sejam profundamente impactadas com essa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos lá, deixa eu me achar aqui de novo. Muito bem. Josué, ele foi sucessor de Moisés, né? Guiando o povo para entrar na terra prometida. Josué morreu, tá? E lá no capítulo 6 de Juízes, depois da morte de Josué, nós não lemos essa parte. A partir do capítulo 6 de Juízes, os textos vão dizer que o povo se desviou dos caminhos do Senhor. O que acontecia nesse período da história? O povo se desviava, vinha um exército de um dos povos ali vizinhos, dominava, oprimia. Eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus ia lá, levantava juízes e livrava o povo. Aí estava tudo bem no mar de rosas, os bonitinhos faziam o quê? Idolatravam, se corrompiam, se prostituíam, acontecia tudo de novo. Então, foi assim que foi acontecendo, até chegar em Gideão. Então, Gideão, ele veio décadas depois da morte de Josué. Todo mundo situado? Então, Deus sempre levantava juízes para salvar o povo por misericórdia. Acho que temos pessoas na igreja desse jeito, né? Quem conhece? Aqui no Leão não tem não, né? Lá em Jacarepaguá tem, na Atitude também tem. Cai, levanta, faz parte, né? E foi assim, o povo caía e levantava. Então, a gente tem aqui, Josué
e Gideão. E aí eu quero fazer os dois, qual que era a missão deles dois? Josué tinha a missão de conduzir o povo do deserto para a terra prometida, e Gideão tinha a missão também de conduzir o exército, só que para a guerra, né? Josué também foi um homem de guerra, e guerreava para entrar na terra. E Gideão guerreou para livrar o povo dos midianitas, né? Então, os dois foram juízes, né? E os dois foram generais de guerra, ok? Então, Josué foi o sucessor de Moisés. Pode abaixar só um pouquinho o volume do microfone? Eu não sei se está ruim para vocês. Eu estou com a impressão que eu estou gritando. Então, Josué foi tomar a terra, né? E Gideão livrar o povo da opressão dos midianitas. Eu quero estabelecer aqui um paralelo. Eu quero fazer comparação não é bom, né, gente? Mas a gente aprende com as comparações. E como eles não estão aqui, não vão ficar tristes de serem comparados, então a gente tem liberdade para fazer isso, né? Preste atenção aqui comigo, ó. Josué, ele nasceu no deserto, mas ele tinha a mente livre e sonhava com a terra prometida. Gideão nasceu na terra prometida, mas ele tinha a mente cativa. Ele tinha a mente subjugada pelos povos inimigos. Josué tinha uma visão positiva de futuro. Gideão vivia sem esperança, sem perspectiva do dia seguinte. Josué era entusiasmado, Gideão era abatido pelas circunstâncias. Josué estava pronto para a guerra. Gideão malhava trigo escondido para não ser roubado. Josué teve o caráter forjado no discipulado com Moisés. Gideão teve o caráter formado, adulterado pelo medo através da opressão. Ele foi diminuído pela própria família, porque colocaram sobre ele crenças de incapacidade. E ele mesmo disse para Deus: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Josué tinha clareza da sua identidade. De propósito, Gideão não sabia quem era. Josué era corajoso, mas Gideão era medroso. Alguém se identifica com Josué ou com Gideão? Queria que você refletisse sobre isso. Quem que eu sou aqui nessa história? Sou Gideão ou sou Josué? Se você se identificou como Gideão, se você entende que ainda é uma mulher medrosa, tem uma boa notícia. É possível reverter essa situação. Como eu falei no começo para vocês, eu fui medrosa, mas um dia eu decidi ser corajosa e Deus me mudou. Então, se teve jeito para mim, tem jeito para você. Amém? O medo, preste atenção, o medo, ele é um espírito maligno. Como é que a gente vence espírito maligno? Com oração, só oração? Oração e palavra de autoridade, repreendendo e expulsando, com fé, não é? Eu aprendi a vencer o espírito de medo. Eu era oprimida pelo medo, ninguém sabia, mas eu sabia, e Deus conhecia meu coração. Então, eu aprendi a vencer o espírito de medo, através da fé e com oração, usando a autoridade que Deus tinha me dado. O problema é que muitos crentes sabem que com a oração e com a autoridade conseguem derrotar o inimigo, mas não fazem. Passa a vida inteira oprimido. Você conhece alguém assim? A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo está fora do equilíbrio, o medo está no outro extremo. Então, quem tem medo está desequilibrado, porque desequilibra as emoções. Então, o medo, espírito, a gente bota para correr no nome de Jesus. Mas tem um medo que é pensamento.
O medo também é um pensamento. E o pensamento de medo, ele gera sentimento. Você pensa, o pensamento desce para o coração, e aí você sente. Aí dá taquicardia, aí dá ansiedade, aí dá suor, aí dá não sei o quê, e aí você trava, e você não vai, e não sei o quê. É ou não é? Então, são duas coisas diferentes. Espírito e pensamento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você pode desenvolver os seus pensamentos para vencer também o medo que ataca a sua mente. É preciso controlar a mente. Então, se o medo é um pensamento, a coragem para vencer o medo também se cria com pensamento. Ok? Se o medo é um pensamento, a coragem para vencer esse medo você também cria com pensamento. Como é que faz isso? Eu vou te contar já já. Medo se vence com decisão. Lembra que eu falei que eu decidi ser corajosa? Então, não é tudo que eu faço ainda, tá, gente? Calma aí, não vai pensar que eu virei Mulher Maravilha, não, porque não é verdade. Primeira coragem que eu experimentei, e que eu eu acredito que vocês precisam experimentar, foi a coragem de ser eu mesma. Foi a coragem de ser eu mesma. Lembra que eu falei que Deus não exige de nós a perfeição? Então, é a coragem de ser, foi a coragem de ser eu mesma que me tirou daquele lugar. Porque quando você não tem clareza de quem você é, quando você não tem consciência de quem você é, do estado que você está, você não consegue mudar nada. Então, se você deseja se tornar uma mulher forte e corajosa, em primeiro lugar, você precisa fortalecer a sua identidade. Para fortalecer a identidade, você precisa saber quem você é. Ok? Então, encarar o espelho da alma e olhar para dentro de si, reconhecendo as próprias mazelas, debilidades do caráter mal formado, tudo que tiver de ruim, é uma atitude de coragem. Então, se você tem coragem de se olhar no espelho e reconhecer as suas fraquezas, os seus defeitos, você já está no caminho da coragem. Se você consegue reconhecer os seus valores, você está no caminho da coragem. Porque nem todo mundo reconhece o valor que tem. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá bom? Então, reconstruir a identidade distorcida a partir das nossas experiências de vida foi o que me trouxe coragem. Eu olhei para mim, eu olhei os meus defeitos, eu olhei as minhas dificuldades, eu olhei as minhas mazelas e eu disse, eu não quero mais ser essa pessoa. Para ser diferente, a gente só precisa decidir. Então, eu olhei e, sabe, reconstruir a identidade fala da gente fazer algo melhor daquilo que a vida fez conosco, daquilo que alguém fez conosco. O que eu vou fazer? Então, é aquela história, né, de pegar o limão e fazer do limão uma limonada. Esse é o primeiro degrau da coragem, tá? Então, quando a gente tem coragem, quando a gente consegue, né, se olhar dessa maneira, a gente já sobe o primeiro degrau da coragem. Sabe qual que é o problema? O orgulho não deixa, a vaidade não deixa, a opinião dos outros não deixa, o que vão falar de mim não deixa, as desculpas não deixam, a acomodação não deixa. Só falta dizer, minha mãe não deixa, minha mulher não deixa. Aí o que a gente faz? Joga para baixo do tapete. Joga para baixo do tapete. É porque é mais fácil, dá menos trabalho. Né? Deixa assim mesmo. Aí vem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, serei sempre assim. Não pode. Não podemos aceitar a síndrome de Gabriela na nossa vida, mas quando a gente se humilha diante de Deus, para ver quem de verdade nós somos, então nós permitimos que Ele nos transforme na pessoa que Ele quer que a gente seja. Quem você nasceu para ser? Você só vai ser se você deixar Deus trabalhar.
Simples assim, não tem outro caminho, né? Então, nós só podemos... Por que isso, gente? Porque Deus, Ele nos criou com propósito. Ninguém nasceu para ser passante na vida. Deus trouxe a gente à existência com um objetivo. Mas a gente só vai poder cumprir o propósito de Deus, aquele que Ele desenhou para cada uma de nós, quando a gente permite Deus trabalhar, quando a gente permite Deus transformar. Amém? Quem está disposta? Levanta a mão. Quero ver todo mundo. Tem gente que não está disposta, é isso mesmo? Socorro, Jesus. Vamos sair daqui dispostos, em nome de Jesus. Nós podemos realizar coisas extraordinárias. Existem pessoas extraordinárias. Mas, se tudo aquilo que a pessoa realizar não estiver alinhado com o que Deus chamou ela para ser, ela não cumpre propósito. Entende? Existe uma diferença. Agora, se você é uma pessoa extraordinária e se alinha com a vontade de Deus, você vai cumprir o propósito. E eu quero falar para vocês uma coisa que é muito, muito importante. Desde o Éden, o inimigo trabalha para destruir a identidade do homem, humanidade, né? No caso, Adão e Eva. Como foi que ele enganou Adão e Eva? Colocando dúvida a respeito da identidade deles. Querem ver? Quando a serpente se apresentou para Eva, para seduzi-la, ela disse assim: no dia que vocês comerem deste fruto, vocês serão igual a Deus. Disse ou não disse? Sabe o que ela colocou ali no coração da Eva? Uma dúvida sobre quem ela era. Ela fez Eva duvidar de quem ela era, de quem Deus a fez para ser. Então, a serpente estava enganando e dizendo, você pode ser igual a Deus, porque a serpente queria que ela tivesse o desejo de ser como Deus, assim como Satanás, quando foi expulso da presença do Senhor, não foi isso? Por que Satanás foi expulso da presença do Senhor quando ele era um anjo de luz? Porque ele desejou ser igual a Deus. Então, o desejo maligno do coração dele, ele plantou com um pensamento no coração da Eva. E Satanás continua até hoje trabalhando para distorcer a identidade das pessoas. E nós estamos num tempo que é extremamente importante a gente falar sobre identidade. Porque sem identidade, ou melhor, com uma identidade corrompida, destruída, mal formada, nós não cumprimos o propósito que Deus tem para nós. Isso é muito sério, gente. Isso é sério demais. Nós estamos vivendo num tempo de pessoas que não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo na terra, não sabem para que nasceram, não sabem para onde vão, não sabem o que querem, não sabem mais o sexo das pessoas. Deus fez 2. E aí a gente já tem uma lista deste tamanho, que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Vocês já viram essa lista? É tanto nome, tanta sigla, que eu nem sei. Nem sei o que significa. De vez em quando eu ouço uma sigla e pergunto assim, mas isso aqui, o que é isso, gente? Está apavorante. Está apavorante. As pessoas não sabem mais que Deus só fez homem e mulher. E estão inventando aberrações para justificar desejos carnais malignos, corrompidos pelo Satanás na identidade. Isso começa da infância, por isso é tão importante a gente proteger as crianças. Por isso é tão importante uma criança se sentir amada, valorizada, incentivada. Então, quero abrir um parênteses aqui e deixar um alerta. Se você tem filhos, se você tem netos, construa identidade forte a vida dessa criança. Elogie, incentive e encoraje. Não faça dessa criança uma medrosa. Muitos dos nossos medos estão em nós ou estiveram em nós por causa da fala de um adulto. Tem pai e mãe que diz que vai chamar a polícia para o filho. Como assim? Porque essa não é bandido.
Olha, o pastor, hein? Se você não se comportar na igreja, eu vou falar para o pastor vai te levar no gabinete. O que vai ser dessa criança quando crescer? Ela não vai querer saber de igreja. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa de coragem para assumir a identidade cristã. Já está dando medo, porque a perseguição já está batendo a porta. E aí, o que Apocalipse fala? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Precisamos ser fortes, até para esse dia. Precisamos de coragem para assumir a identidade de filhas de Deus e sustentar os valores da palavra de Deus. As mulheres estão se corrompendo, os homens estão se corrompendo e nem os crentes sabem mais quem são. Mentem, não têm coragem de assumir o erro, dissimulam para parecer pessoas melhores. Desculpa, mas eu vim falar a verdade. Agem com desonestidade, traem a confiança das pessoas, não pagam dívida, fazem intriga, fofoca, não cumprem a palavra empenhada. Que coisa triste, né? A gente saber que nas nossas igrejas existem pessoas que confessam a Cristo como Salvador, mas têm problemas de caráter e de identidade. Tem motivo. Fraturas, dores emocionais, etc., tem motivo. Mas não justifica, porque quando a gente conhece a palavra, quando a gente encontra Cristo, a gente tem possibilidade de se olhar e dizer, isso não está certo, eu vou mudar. Amém? Independente da dor que passou, independente da história de vida. Vemos também uma inversão de papéis, né, na sociedade. Homens com liderança fraca, homens bananas. Gente, tem homem aqui? Não, tem só meu pai lá, ele não vai ligar, não. Que coisa terrível. É uma banana, detesto. Mulheres empoderadas pelo feminismo. O feminismo está invadindo a igreja. Isso é uma cultura maligna, gente. Vamos para Provérbios 31. As pessoas estão com a autoimagem destruída também por padrão rígido de beleza. Deus fez todas lindas, vocês são lindas, cada uma do seu jeitinho. Podemos nos arrumar, botar uma maquiagem, uma bijuteria, uma roupa bonita? Sim. Vamos cuidar da saúde, porque tem coisa que prejudica a saúde, mas sem rigidez, sem culpa, sem comparação. Sem dor, porque fulana tem um cabelo assim, o meu é assado, porque a cintura dela é assim, a minha é assada. Pelo amor de Deus. Imagem, né? Exigência com excesso de inteligência, abuso, agressão, abandono, maus tratos. Tudo isso destrói a autoimagem e destrói a identidade. Pessoas, quando não têm uma identidade bem construída, não se sentem seguras, não se sentem valorizadas, não se sentem amadas. E quem não se sente valorizado, seguro, amado, é uma pessoa ferida, e pessoas feridas ferem outras. Vão machucar todo mundo. Então, as mulheres estão machucando os maridos estão machucando as esposas, e os pais estão machucando os filhos, e perpetuando maldições. Isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. As nossas crianças precisam crescer com saúde emocional, sobretudo com saúde espiritual, sabendo quem Deus as fez para ser, com a identidade que Deus colocou no DNA delas, no DNA espiritual. Amém? Esse é o plano do inferno. Destruir completamente a identidade do ser humano, porque ele sabe que uma pessoa com a identidade corrompida não vai cumprir o propósito de Deus. Já falei isso, estou só repetindo para lembrar. Vamos olhar para Gideão, para Josué e Gideão. Deus chamou os dois, lembra? A missão deles era mais ou menos parecida, mas antes, Deus precisou reforçar a identidade deles. Então, vamos lá. Eu li para vocês uma lista de características e fiz a comparação, lembra? Josué, todo positivo, Gideão, todo negativo. Deus sabia que Josué estava pronto.
E aí Deus falou o que para ele? Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Deus apenas reforçou, porque Josué já era corajoso. Josué foi forjado por Moisés lá no deserto e ele já era corajoso. Só precisava lembrar. De vez em quando, a gente precisa de alguém, né, que nos encoraje e diga, não, você pode, você é capaz. Foi o que Deus fez com Josué. Mas e com Gideão? O que Deus falou? Seja forte e corajoso. Beleza, mesma coisa. Mas depois ele disse, valente guerreiro. Seja forte e corajoso, valente guerreiro. Gideão era medroso, né? Mas Deus conhecia o potencial. Deus sabia o que foi que ele colocou dentro de Gideão. E do mesmo modo, ele sabe o que ele colocou em você. Amém? Eu gosto de falar que nós temos um baú de talentos dentro de nós que a gente não descobre. Por quê? Porque não abre a tampa, porque não se conhece, porque não se investiga, porque não tem coragem de olhar no espelho. O espelho da alma, ele faz um bem tremendo na nossa vida. Quando você olhar e enxergar o que é ruim, você também vai enxergar uma lista enorme de coisa boa. E eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Se você tem alguma dificuldade com isso, chega em casa, faz uma lista. De um lado, você vai listar o que você reconhece como fragilidade. Não é defeito, fragilidade. Do outro lado, você vai listar o que você conhece como virtude. Eu aposto que, para muitas mulheres, a lista de defeito vai ser desse tamanho. A de virtude só vai ter 3. Então, exercita. Pergunta para as pessoas e elas vão te falar coisas que talvez você nem se deu conta de que é. Tá? Então, Deus fortaleceu a identidade de Gideão para que ele pudesse acreditar que era capaz de cumprir o chamado. Preste atenção. Tem um baú aí dentro. E você precisa descobrir. Para que você seja como Josué e não mais como Gideão. Porque Gideão também foi transformado, amém? Já está tudo aí. Gideão, ele tinha medo da própria família. E ele trabalhava escondido. E o diabo, ele usa as pessoas que mais nós amamos para nos ferir, nos magoar, para dizer que não somos bons o suficientes, que não somos competentes, que não temos capacidade. Muitos momentos da minha vida, passei por isso. Até porque, às vezes, não é o que a pessoa fala, é o modo como nós enxergamos, porque cada um tem um modo de enxergar a vida, né? Então, vou contar rapidinho. Minha mãe está aqui, talvez ela vai lembrar. Quando eu fui para o ginásio, os meus irmãos mais velhos foram para o CCA. Eles já estavam no ginásio, meus pais colocaram no CCA. Minha mãe, preocupada, óbvio, eu saí da 4ª série e só tinha 4 matérias. Vai para a 5ª série, tem 11, 12, sei lá, nem lembro quanto tinha. E eu queria entrar no curso de inglês. E aí ela disse, não, você não vai. Você não vai, porque você acabou de sair do primário e vai para o ginásio. Como que eu tomei aquela palavra? Sabe como? Você não é capaz. Você não é capaz. E eu passei meu ginásio todo tirando nota ruim em inglês. Criou um bloqueio na minha mente. Não foi culpa dela. Ela estava preocupada, porque eu precisava dar conta da escola, era prioridade. O inglês podia fazer depois, podia fazer no ano seguinte, depois que visse que eu tinha condição, que eu fui bem no colégio e tudo mais. Mas na minha cabeça, no meu coração, que ficou? Você não é capaz. E nós temos muitas histórias, muitas crenças de incapacidade por causa de uma palavra que nós recebemos. Então, cabe refletir, olhar para trás e desfazer essa crença. Eu já desfiz a crença. Em nome de Jesus. Tenho aprendido outras coisas, mas eu tenho certeza que o dia que eu quiser estudar inglês, eu vou aprender. É porque não foi minha prioridade ainda. Vamos lá. Gideão disse para Deus com todas as letras que não se sentia capaz. O que foi que ele falou? Senhor, eu sou menor da minha família. Gideão não estava seguro em comandar o exército, mas ele começou vencendo as suas guerras internas. Ele reconheceu que tinha medo e decidiu deixar Deus guiá-lo naquela missão. Sozinho ou em família, Gideão era só Gideão. Mas com Deus, Gideão se tornou um valente guerreiro. Eu não sei se você sabe, mas Deus te chama para cumprir uma missão. Cada um de nós tem uma missão. E hoje Ele diz, seja forte e corajosa, valente Gisele.
Seja forte, corajosa, valente, Aline. Seja forte, corajosa, valente, Raquel, Luciana, Rebeca, Rosângela, Márcia, Adriana, Andréia. Seja forte e corajosa, mulher. Seja forte e corajosa. Talvez Deus te chame para ser uma professora que vai criar um projeto revolucionário e vai tirar crianças da criminalidade. Talvez Deus te chame para ser uma médica. Talvez Deus te chame para libertar pessoas da ignorância e ensinar a palavra de Deus. Talvez Deus te chame para ser mãe. Que lindo o testemunho da Gisele, eu não sabia. Que lindo, coisa linda. Como Ana, qual foi a missão de Ana? Deus só deu um filho a Ana quando ela disse, eu vou entregar meu filho no templo e ele vai servir ao Senhor, ele vai ser um sacerdote. Enquanto Ana desejou um filho, ela não teve. Quando ela colocou o ventre dela à disposição de Deus para cumprir um propósito, ela gerou Samuel. Talvez Deus te chame para ser uma pastora, talvez Deus te chame para ser uma empreendedora próspera, que vai ganhar muito dinheiro e vai sustentar a obra missionária, que vai ajudar pessoas, que vai doar a cesta básica, que vai contribuir para a mudança da sociedade, gerar emprego. Amém? Eu não sei, você vai descobrir. É você e Deus. Eu vim aqui só te falar. Eu sei que Deus quer que vivamos uma vida extraordinária e que realizemos coisas incríveis, mas só cumpre propósito quem sabe quem é. Deus nos usa a partir da nossa história, seja ela boa ou ruim. Então, se você tem uma história ruim, fique tranquila. É com essa história mesmo que Deus vai usar você. Eu tenho uma história ruim. Todo mundo tem uma história ruim. Mas é com essa história que você vai, sem desculpas, porque Deus não quer ouvir desculpas. Não importa a sua dor, a sua história vai ajudar a curar outras pessoas e vai glorificar o nome de Deus. Nós precisamos restaurar a nossa identidade em Deus, livre do medo de quem Ele nos criou para ser. Então, quando você for capaz de assumir para Deus que tem de verdade quem você é, você vai mudar de fase, tá? Você vai mudar de fase, você vai entrar no outro nível, que nem joguinho, você vai mudar de fase. E se você quer ser uma mulher corajosa, segundo lugar, você vai, agora eu vou ir mais pesado, tá? Me perdoem. Você quer ser uma mulher corajosa, você vai precisar abandonar o vitimismo e superar os seus próprios limites. Amém? Posso ouvir amém? Quem vai dar amém? Glória a Deus. Estou morrendo de calor. Você sabia que toda pessoa vitimada ela é medrosa? Ela só não conta. Às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não descobre, mas são medrosas. Sabe por quê? Porque o medo mantém a pessoa na zona de conforto. E o vitimismo é um lugar de conforto. Por quê que o vitimismo é um lugar de conforto? Porque a culpa nunca é nossa. Mas foi o ônibus que atrasou, meu chefe não vai com a minha cara, por isso que eu perdi o emprego, meu marido é um casca grossa. Né? É sempre muito mais fácil culpar o outro. É sempre muito mais fácil, para não assumir responsabilidades. O lugar de vítima, ele é acomodado. É a pessoa deitada no sofá. Lembra daquela história do cara, né, na rede, vai levando, toca o enterro porque não quer descascar o arroz? É o vitimado. Imagina, o arroz está com casca, gente. Como é que eu vou comer um arroz com casca? Não dá. Tem como. Então, enquanto... culpar as fatalidades da vida e até culpar Deus é muito mais fácil. Você conhece alguém que já culpou a Deus porque sofreu um trauma, uma dor, sei lá o quê? Eu conheço pessoas que culparam a Deus. Eu conheço. Presta atenção. Sentir medo é simplesmente ceder à tentação de evitar alguma coisa que a gente precisa enfrentar. Olha como isso é fácil, gente. Sentir medo é ceder à tentação de evitar. Ou seja, eu preciso caminhar naquela direção, e aí eu sou tentado a não ir. Pronto. É isso que o medo faz. Ele tenta você a não fazer o que você precisa fazer. E aí, quando a gente entende isso, fica fácil. Quando eu entendi isso, ficou fácil para mim vencer o pensamento do medo. Então, se você conseguir vencer a tentação, você vence o medo. É simples assim.
Então, o medo vai embora. Entenderam? Todo mundo entendeu? Leva para a vida, gente. Leva para a vida. Nunca mais, vou falar para vocês, nunca mais Satanás me oprimiu com medo. Porque eu não deixei. Porque antes que o pensamento desça para o coração, eu já estou construindo uma nova narrativa na minha mente que faz derrotar aquele medo. Ok? Deus não me deu o espírito de covardia. Primeira coisa que eu penso. Quando eu sinto medo, quando o pensamento de medo vem, ou quando é Satanás tentando me atacar e me botar medo, eu penso, Deus não me deu o espírito de covardia. Deus me deu o espírito de poder. E é isso que a gente precisa repetir todas as vezes que sinta medo. Amém? Não há problema em sentir medo. Não há problema. O problema é quando a gente permite que o medo se instale. Todo mundo, de alguma maneira, vai sentir algum medo. O medo, inclusive, é um mecanismo de defesa que nos preserva, né? Então, se você pensa, vou pular desse penhasco aqui lá na água, você tem que ter um medinho para dizer assim, será que tem pedra? Será que tem tubarão? Será que tem... Que eu vou cair dentro da água? Será que eu não vou me arrebentar? Será que eu não vou me afogar? A gente precisa organizar as ideias e entender que ele muitas vezes vai nos preservar. Mas, em geral, o que acontece? Obrigada, amada. O que acontece? A gente deixa ele tomar conta. E esse é o nosso erro, né? Então, aí Satanás nos escraviza com sentimentos negativos que são contrários à palavra de Deus. Todo pensamento e sentimento de medo é contrário à palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia? E a vitimização, ela é um prato cheio para o inimigo nos aprisionar. Todas temos histórias de dores, né? Então, eu preciso te dizer uma coisa. Se hoje você está nesse lugar de vitimização, de achar que culpado foi a política, que culpado foi não sei o quê, que culpado é o marido, que culpado é o vizinho, que culpado é sei lá quem, que culpado é minha mãe, que minha mãe me botou medo, que culpado é não sei o quem, você aceitou um lugar de vítima. Aceitou passivamente. Mas hoje, a partir dessa data, você vai sair daqui com um pensamento diferente. Amém? Ah, Eline, poxa, mas você não sabe minha história. Eu fui abandonada, eu fui abusada, eu apanhei dos meus irmãos. Eu apanhei muito dos meus irmãos. Ah, Eline, eu perdi meu emprego. Ah, Eline, eu fui traída. Sei. Ah, Eline, você não sabe o que eu passei. Não, realmente, eu não sei. Não me conte se você não quiser sair desse lugar. Não precisa me contar. Eu lá na igreja falo para meus discípulos, a Luciene sabe. Se me contar, eu vou confrontar. Então, vamos corrigir isso aqui. O que nós vamos fazer para resolver? Se não é para resolver, não me conte. Não me conte, não me conte. Nem quero saber. Sabe por quê? Porque dor todo mundo tem. Eu tenho as minhas também. E o hábito de ficar falando, o hábito de ficar repetindo, ele é muito perigoso. Todas as vezes que nós alimentamos o sentimento de autopiedade, ai, deixa eu te contar para você ter pena de mim. Deixa eu te contar para você me fazer um carinho, um cafuné. Deixa eu te contar para ver se você alivia minha barra e não me cobra tanto, não exige tanto de mim. É isso, gente. É isso. Lugar de autopiedade. Aí, sabe o que acontece? Cultivamos amargura, ressentimento, reclamamos da má sorte do que aconteceu, nos tornamos ingratas. E aí nós damos ao inimigo o controle das nossas emoções. E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer o que ele quiser da gente. Ele vai fazer o que quiser de você. A vitimização nos aliança com o inimigo através da reclamação. O que é reclamar? Clamar de novo. Clamar de novo. E aí vai acontecer tudo de ruim de novo. Porque você tem uma palavra de reclamação.
Todas as vezes que você pragueja sobre as suas dificuldades, você está reforçando para si mesma o quão coitada você é. Você sabe o que é coitado? Coitada é quem sofreu coito forçado, quem foi estuprada. Então, em nome de Jesus, minha irmãzinha querida, você não é coitada e você não vai sair daqui mais coitada. E não vamos usar essa palavra, tá bom? A minha filha, quando era pequenininha, ela ganhou aquela bonequinha que dizia, coitada, coitada. E eu nunca tinha me ligado naquilo, era tão bonitinha, filosinha, gente. Até que um dia, uma irmãzinha da igreja, muito abençoada, muito madura, falou assim, minha querida, tira essa boneca da mão da sua filha. Ela ganhou de presente do avô, né? Rosângela lembra daquele avô, né? Eu falei, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu tive que conversar. Como que eu vou dar para minha filha uma boneca que diz a ela que ela é coitada? Botei fogo na boneca. Em nome de Jesus, queimei ela. É isso, gente. Nós não podemos aceitar esse tipo de palavra para nós. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente fala, eu sou uma coitada, coitadinha de mim, coitadinha de mim. Acabou, hein? Em nome de Jesus. Tem gente que vive se comparando. Por que se compara? Porque quer mostrar que a dor é maior, né? Tem um buraco aqui no meu peito. Eu tenho uma dor enorme. Mas vou te falar, tenho certeza que aí perto de você tem alguém com uma dor muito maior que a tua. Então, se é para se comparar, se compara com quem tem a dor maior. Porque aí você vai dizer, graças a Deus, obrigada, Jesus, porque a minha dor não é grande assim. E aí você vai orar pela irmã que está do lado e abençoar ela, e aí você vai esquecer da sua dor. Amém? Em nome de Jesus, pare de lamber feridas. Deus não criou filhas para viverem lambendo feridas. Você é uma princesa do Senhor, você é uma rainha. Bota isso na sua cabeça. Eu nasci para glorificar a Deus e o Senhor já me deu uma coroa. Eu não sou uma coitada, amém? Gideão estava lá, cativo pelos midianitas com todo o povo hebreu. Mas Gideão também tinha um cativeiro interno. Gideão tinha um cativeiro interior. Além de medroso, Gideão sofria de autocomiseração, ele era inseguro. E quando Deus chamou, ele não acreditou. E o que foi que ele fez? Um montão de provas. Se você ler os textos, você vai ver. Gideão provou na esponja. A esponja tem que amanhecer molhada, agora tem que amanhecer seca, agora não sei o quê. Gideão fez um monte de prova, até ter certeza que Deus estava chamando, porque ele não acreditava nele. Ele não acreditava na capacidade dele. Aí eu vou te perguntar, quantas vezes Deus usou pessoas para te chamar, para fazer alguma coisa, e você disse, não é para mim não, chama a fulaninha. Alguém se identifica? Não, eu não sou capaz, eu já fui essa pessoa. Eu dizia assim, meu ministério é dos bastidores, não sei se Rosângela lembra. Bastidores. Gente, porque eu não sabia. Eu não sabia o que estava dentro de mim, eu não me conhecia. Mas, à medida que eu fui me olhando no espelho, eu fui descobrindo potência e talentos que Deus colocou dentro de mim para ser usados. Amém? Então, as potências já estão aí dentro de você, os talentos já estão aí dentro de você. E aí, precisa dar o passo de coragem. Vai errar? Vai. Vai fazer meia boca? Vai, mas faça o seu melhor. O melhor que você puder, o melhor que você souber. Pede ajuda. Deixa alguém te orientar. Recebe instrução. Amém? E aí você vai desenvolver. Quanta gente na igreja só esquenta banco? Por quê? Será que Deus fala lá na palavra, né, que a gente precisa orar porque os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos? Por causa disso, gente. Pessoas adoecidas, que não desenvolvem potencial. Vamos lá, que a hora já está avançando. Posso me atrasar um pouquinho? 5? Vamos sair do lugar de vítima sofredora e incapaz, porque a coragem nos leva a lugares que nós nunca imaginamos. Nunca pensei de vir aqui pregar. Nunca pensei de ir na primeira de Niterói pregar. Em tantos lugares que eu tenho ido. Em retiros espirituais. Mês passado fui em Campos, pela segunda vez.
Nunca pensei, gente. Se eu não desse o passo, Deus não ia me levar. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Se você der o passo, Deus vai te mostrar caminhos extraordinários que você nunca imaginou. Amém? Então, sabe aquele ditado? Se tiver com medo, vai com medo mesmo? Quem conhece esse ditado? Então, vamos quebrar agora aqui isso aqui, ó. Não é verdade, não. Esse ditado é uma falácia do inimigo para te arrebentar. Você não tem que ir com medo em lugar nenhum. Você tem que mudar a sua mente para vencer o medo e ir na força da fé e da coragem. Amém? Nós precisamos desmentir o medo. Nós precisamos desconstruir a narrativa maligna de medo com uma nova narrativa de coragem. Então você diga, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu tenho talento, eu tenho dom, eu sei fazer. Se eu não sei, eu vou aprender, eu posso aprender. O que você não souber, aprenda. Amém? Então, quando você sentir medo e for tentado entrar nesse lugar de impotência, cite a palavra de Deus. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que vos adota como filhos, como filhas, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos um Pai que nos protege, que nos livra, que nos guarda, que nos abençoa, que nos conduz no caminho. Amém? O medo nos mantém no cárcere, mas Jesus nos leva para a liberdade, porque Ele conquistou na cruz do Calvário essa liberdade. Tem mãe aqui? Quantas já são mães? A grande maioria, né? Então, eu quero que você pense o seguinte, ó, é um exercício. Guarda isso. Quando você foi mãe, você se responsabilizou pelo seu filho? Sim ou não? Eu também. Fui mãe com 25 anos. Mesmo com medo, com insegurança da maternidade, a gente se responsabiliza. Ok. Você consegue se lembrar de pelo menos uma situação que você enfrentou, que você precisou ser ousada, corajosa, uma dificuldade, um problema, uma enfermidade para defender o seu filho? Sim ou não? Lembra desse sentimento? É um negócio que dá aqui dentro, que ninguém segura. Por isso que diz que tem mãe onça, mãe leoa, mãe não sei o quê, certo? Então, resgata esse sentimento quando você sentir medo. Deixa vir, pensa que é um filho. É um projeto muito difícil, é seu filho. É um trabalho desafiador, é seu filho. Mas é um relacionamento complicado, é seu filho que vai nascer ali. Amém? Usa esse sentimento e leva. Para vencer o vitimismo e se tornar corajosa, você só precisa de uma coisa: se responsabilizar pela sua vida, ao invés de aceitar passivamente o que acontece com ela. Não seja passiva, seja uma pessoa ativa. E o nome disso, sabe qual que é? Posicionamento. Se você quer ser uma mulher corajosa, terceiro lugar, assuma o seu lugar e se posicione diante da vida e diante do chamado de Deus. Para cumprir o chamado de Deus, precisamos antes nos posicionar diante dele. No tempo de crise, Josué se posicionou, ele falou, olha, hoje vocês podem decidir quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi um cara muito bem posicionado. Gideão não conseguia se posicionar nem diante da família, ele é covarde mesmo. Talvez a família do Gideão fosse daqueles caras que se bandearam para os deuses falsos e oprimiam a vida dele. E aí você pensa, meu marido não é crente, minha mãe não é crente, meu irmão não é crente, dentro de casa me perturba, me oprime, é a mesma coisa. E você precisa ter posicionamento. Mas é interessante que depois que Gideão aceitou o chamado de Deus para conduzir o exército, Deus fez um negócio. Dispensa todo mundo. Vai só com 300. Olha que coisa louca. Todos os outros foram à guerra com a potência do exército hebreu. Gideão só pôde ir com 300. Logo na vez dele, o cara mais medroso, Deus disse, não, tu não vai levar esse povo todo não. Tu vai só com 300. Por quê? O texto fala, Deus queria mostrar para o povo que eles não podiam se envaidecer, né?
Então, Deus, ele queria mostrar para o povo, para Gideão, que ele não precisa de um exército inteiro para fazer uma obra completa. Amém? Deus não precisa de um exército inteiro para fazer uma obra completa. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém, nem de mim, nem de você. Nós temos o privilégio de fazer algo que glorifica o nome dele. E quando a gente não se posiciona, Deus levanta outra pessoa. Eu passei 10 anos fora de posição. E eu perdi oportunidades de viver coisas incríveis com Deus, de fazer coisas extraordinárias que aquelas mulheres que estavam do meu lado já estavam fazendo. E eu olhava para elas e apenas dizia, caramba, glória a Deus pelo que a minha irmã está fazendo. Até o dia que o Senhor... Eu me confortava. Tipo assim, eu não estou fazendo, mas tem fulana. Eu não estou fazendo, mas tem ciclana. Eu não estou fazendo, mas tem beltrana. Nada disso. Deus quer você, porque o que você vai fazer vai ser do seu jeito. De um jeito único, pessoal, que ninguém mais vai fazer. E aí, um dia, Deus me confrontou. E Ele me chamou de volta. E Ele me botou de volta. Na vida particular também é assim, tá, gente? No trabalho, nos relacionamentos, na nossa vida secular, na nossa vida em sociedade. Uma pessoa posicionada que assume a responsabilidade, assume risco, se expõe, tem que lutar, mas tem muito resultado. Coragem é fé em ação. Se você exercitar a sua fé, você vai ser corajosa. Corajosa é quem se posiciona baseada na identidade, firmada em Cristo, para fazer o que precisa ser feito, até lá fora, não é só na igreja. Então, seja a melhor profissional, seja a melhor mãe, seja a melhor esposa, seja a melhor filha. Amém? Porque não é simplesmente sobre o que você faz, é sobre quem você se torna. É sobre quem você se torna. E aí, já estou caminhando para o final, talvez a sua vida esteja um desastre, porque a sua identidade não está bem firmada em Cristo, talvez você nunca saiu do lugar. Sabe aquela vida que não anda? A pessoa que passa tantos anos sem crescer, sem adquirir nada, sem mudar nada, sem nada. Vive a mesma coisa. Ou talvez te falte posicionamento com autorresponsabilidade. Talvez te falte dizer, estou aqui, estou pronta. Regaça a manga. O que tem que fazer? Deus, Ele não faz o que cabe a gente. Você está na faculdade, se você não estudar para a prova, tu vai se lascar. Bonito. Porque Deus não vai estudar por você. Nem vai botar aqui, o livro dentro da tua cabeça. Você tem que estudar. É assim na vida. Josué e Gideão se tornaram homens corajosos porque decidiram se posicionar. E eles foram obedientes por amor a Deus e por amor ao povo. Quando a gente se posiciona por obediência a Deus, por amor a Ele, Ele coloca em nós o amor ao povo e a gente olha e vê que nada é sobre nós. Tudo é sobre os outros, é sobre aquilo que a gente pode dar, sobre aquilo que a gente pode entregar e não sobre aquilo que a gente quer ter. Tudo que a gente faz na vida que glorifica a Deus, se você parar para refletir, para pensar, você vai ver. Você deu, você deu, você deu, porque esse é o chamado do Senhor. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele se doou. E para glorificar a Deus, cumprindo o propósito, tem doação, tem entrega. Eu quero orar por vocês, para encerrar. Eu quero te convidar a assumir a responsabilidade de fortalecer a sua identidade. Hoje você não é mais ignorante. Você está saindo daqui com clareza que você precisa ter uma identidade forte. Você precisa sair do lugar de vítima e você precisa se posicionar diante do chamado de Deus e diante dos desafios da vida, diante das dores da vida. Você precisa se posicionar e fazer o seu melhor, independente da tua história. Amém? Eu queria convidar pessoas que até hoje foram oprimidas pelo espírito de medo, que viesse aqui à frente para a gente orar. Se você se reconhece nesse lugar, não, eu sinto esse medo, eu sinto que o inimigo me oprime.
eu quero te convidar, mas você venha com a consciência de que você precisa fortalecer a sua identidade, que você precisa decidir sair do lugar de vítima, e que você vai se posicionar diante do Senhor para fazer diferença na tua vida. Amém? Quem quiser pode vir. O pensamento do medo você vai vencer trocando a narrativa. Mas o espírito do medo vai ser quebrado hoje no nome de Jesus. Amém? Quiser botar música, pode botar música. Fica à vontade aí, pessoal do som. Ele já está aqui, pode tocar. Mais alguém quer vir? Vamos orar então. Pai, eis aqui tuas filhas, Senhor, amadas do teu coração, que vem a esse altar, confessando que têm sido atacadas pelo inimigo através do espírito de medo. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor olhe para elas com graça, com misericórdia, com todo o teu amor, que elas possam sentir agora o derramar, Senhor, do teu amor sobre a vida delas. Que elas sintam o teu colo, o teu abraço, o teu cheiro, Senhor. Que elas se sintam abrigadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor. Eu não sei a história delas, eu não sei se elas sofreram abusos, maus tratos, se elas ficaram vulneráveis ou se hoje elas estão numa situação de risco e vulnerabilidade, mas eu te peço em nome de Jesus, que elas saiam daqui, Senhor, confiantes que o Senhor é o guarda da vida delas, que elas saiam daqui, ó Deus, com pensamento novo, de que elas não precisam se submeter à opressão do inimigo, que elas não precisam ceder à tentação do inimigo, que elas não precisam ouvir Satanás dizer que elas não são quem Deus as fez. Elas podem sair daqui com uma identidade curada, transformada, renovada, para a glória do teu nome, Senhor, é isso que eu te peço. Deus, vem curar as feridas. Vem livrar, ó Deus, de todo sentimento que causou trauma, dor. Vem livrar da situação de risco, Deus. Vem livrar dos relacionamentos abusivos, Pai, no nome de Jesus. E vem trazer, ó Deus, o fortalecimento de quem elas são em Cristo. Ministra a tua palavra ao coração delas, que elas possam se lembrar. Fortalece o pensamento, o sentimento, para que elas saiam do lugar de vitimização, que elas tenham nojo desse lugar e que elas nunca mais aceitem voltar para esse lugar. Pai, no nome de Jesus, fortalece a fé delas, para que elas sejam mulheres muito bem posicionadas onde elas estiverem, com a identidade de Cristo, seja no trabalho, na família, na vizinhança, na igreja, por onde elas forem, que a marca de Cristo possa fazer brilhar a vida delas, que as pessoas olhem para elas e vejam, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher que carrega a glória do Senhor na vida dela. Em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo espírito de medo, bate em retirada agora da vida das minhas irmãs, em nome de Jesus. Eu declaro a libertação, a cura de Deus, agora no nome de Jesus. Satanás, cuidem dos pensamentos, porque do espírito de medo você já está livre. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor aí, dá um aleluia, um glória. Obrigada, muito obrigada por me ouvirem, por estarem aqui. Eu tenho certeza que vocês ainda serão muito mais abençoadas. Muito
Muito obrigada pelo privilégio que vocês me deram de trazer essa palavra, de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos. Eline, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, seu ministério. A gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã, mas no calendário de Deus esse encontro já estava marcado, Eline. Não é? Sani vai conduzir você para um lugar especial, tá bom, Eline? Meninas,